Tendo em conta que na aula passada estivemos a ver, ou introduzimos o capítulo correspondente aos fenômenos transitórios, e hoje vamos dar continuidade. Em termos de como é que queria dizer, em termos de plataforma Classroom, parece-me que não temos problemas com essas turmas. Esta semana já vamos realizar as nossas primeiras avaliações e acredito que vocês estão todos inscritos. Há estudantes que ainda não se inscreveram? Acho que não. Docente? Sim? Acho que todos já se inscreveram nas turmas que estão agora, mas recebemos um comunicado a dizer que a partir do dia 2 de agosto iam entrar em vigor novas turmas. Eu não sei se isso vai se aplicar para nós também, se ainda alguém vai mudar de turma. É que esta semana é a semana dos mini-testes. Eu, no intervalo, ia ir à secretaria para poder saber como é que o assunto está. Esta é a semana dos mini-testes e para nós, eu aconselhava que tudo estivesse em ordem, porque vocês vão entrar nos mini-testes e tinham que entrar nos mini-testes enquanto tudo está resolvido, senão vamos ter dificuldades. Ok? Então, e sobre essa informação ainda não houve mais detalhes? No comunicado, entre aspas, vinha que as turmas vão entrar em vigor a partir desta segunda-feira. Hoje. Eu ainda não entrei no Fênix para ver se há alguma alteração nas listas ou não. Façam isso, tenham acesso ao Fênix, que é para poderem ver se há alguma alteração. Okay? Porque se houver, é só uma questão ali no Classroom, os estudantes por si é que se inscrevem. Eu mandei as senhas, né? Então, os links neste caso. Então, os estudantes é que se inscrevem sozinhos. Então, vocês podem fazer uma atualização. Podem fazer uma atualização. É mais prático assim. Ok, vamos dar continuidade, então. Portanto, nós, na última aula teórica, não é? Vamos ter aula teórica. O último aspecto que vimos foi a desligação de uma fonte. Foi a desligação de um circuito RL da fonte contínua. Penso que foi este ponto, né? Estão recordados? Sim. Este foi o último ponto que nós vimos, não foi? Sim. Okay. Pronto. Então, hoje iremos... há uma coisa. Eu não cheguei a demonstrar exemplos, né? Eu fiquei de fazer isso hoje, é isso, né? Na aula passada, cheguei de apresentar, eu já não me lembro, cheguei de apresentar algum exemplo? Não. Transitório. Tá bom. Então, a primeira coisa que vou fazer hoje, porque já demos muita matéria teórica, é preciso que eu apresente alguns exemplos, né? Que é para podermos perceber, ok? É importante que eu apresente alguns exemplos.
Tá bem, vou apresentar exemplos. Primeiro, a primeira coisa que eu queria fazer, no lugar de... Vamos apresentar exemplos sobre transitórios. É importante que haja exemplos sobre transitórios. Então, vou começar por exemplo transitórios, tá bem? Pelo menos dos circuitos que nós já estivemos a ver, ou o tipo de circuitos que já estivemos a ver. Muito bem, vamos começar por exemplo de transitórios. Pronto, vou apresentar exemplos de transitórios de circuitos RL apenas, né? Que são esses que já vimos até agora. Eu já estou a partilhar alguma coisa aí, espero que estejam a ter acesso. Sim, estamos a ver. Então, vamos primeiro ver este exemplo. Diz que no circuito dado, o interruptor S2 é este, é fechado no instante t igual a 0, e o interruptor S1 é este, é aberto no instante t igual a 0,2 segundos. Então, pede para determinar as expressões da corrente transitória e da tensão transitória na indutância nos dois casos. E apresentam-se os dados aqui. Então, vamos ver esta resolução. Vamos ver esta resolução. Bom, aqui temos dois processos transitórios. Deixa-me só encostar essa. Sim, dizia que aqui o processo transitório é duplo, ok? Temos o fecho do interruptor T2, S2, né? Interruptor 2, S2, ok? Que é o primeiro processo transitório. Então, vamos analisar esse primeiro processo transitório. Ao fechar o interruptor S2, vai se estabelecer um circuito aqui. Okay? Ou uma corrente, na verdade o circuito já está lá. Vai estabelecer uma corrente, não uma corrente transitória neste circuito, ok? Então, este é o primeiro processo que iremos analisar. O que é que há? Temos L dI por dt, que é da tensão na indutância, mais R1 vezes I, nesta, é igual a E, ok? Neste sentido. Esta resistência inicialmente não entra porque este interruptor está fechado, então esta resistência fica em curto-circuito, ok? Com o interruptor fechado, a resistência fica em curto-circuito, então não faz parte, ok? Então, a corrente total é igual a I forçada mais I livre, é a resolução desta equação. A componente forçada para este processo transitório há de ser igual a E sobre R1. Significa o quê? Depois do interruptor fechar, okay, quando se estabelecer a situação estacionária, não é? Estaremos perante um circuito de corrente contínua, não é? Onde temos uma resistência R1 e uma indutância. Né? Por aquilo que sabemos, a indutância em corrente contínua em regime estacionário, não é? Representa um zero, é um curto-circuito. Então, o R1 é que vai determinar a corrente que teremos. Né? Então, I forçada é igual a E sobre R1. A componente livre, a componente livre, sabemos qual é que é o tipo de solução que se apresenta para a componente livre. Não é? É o resultado desta equação diferencial homogénea, okay? E esta equação diferencial homogénea dá-nos esta solução. I livre é igual a E elevado a P vezes T. Sendo P igual a menos R1 sobre R. Como é que se chega a isso? Chega-se porque, tendo-se esta equação homogénea, pronto. Isto eu mostrei na aula teórica, mas posso escrever aqui. Nós substituímos o D por dt ao P, que é este operador, né? E depois fazemos os cálculos do PE, né? Neste caso, portanto, vou completar esta parte. Omiti
né? Porque como na aula teórica recentemente falamos, mas por este passo que é para... Portanto, ficamos com LP I mais R1I é igual a 0, onde a devido P pronto, só estou a acrescentar este passo aqui para... Tá bom? Então, portanto, substituiu-se D por DT no P, não é? Então, ficamos com LPI mais R1I é igual a 0. E daqui o P é igual a menos R1 sobre R, resolve assim. Então, a corrente, que tem duas componentes, e forçada mais I livre, vai ser E sobre R1 mais A é elevado a menos R1 sobre LT. Depois, vamos às condições iniciais para podermos determinar constantes. Então, no instante t igual a 0, o instante t igual a 0, neste caso, corresponde ao interruptor estava na posição de aberto, ok? Antes do interruptor fechar, que situação é que nós temos? O interruptor estava aberto, não é? O interruptor estava aberto, antes de fechar, a corrente na indutância tinha que ser 0, ok? É 0 porque o interruptor ainda estava aberto. Então, temos no instante t igual a 0 e é igual a 0. Então, se no instante t é igual a 0 e é igual a 0, podemos dizer que A é igual a menos E sobre R1. Por quê? Pegamos nesta solução, né? Vemos para que igualamos a 0, fica E sobre R1 mais A, né? Onde A vai ser igual, né? A igual a menos E sobre R1. Okay? Então, depois pegamos nesta solução, substituímos-la aqui nesta expressão, E sobre R1 fica em evidência, temos 1 menos E elevado a menos R1 sobre RT, ok? Ou, substituindo os valores numéricos, portanto, 25 sobre 10 dá 2,5, 1 menos R1 sobre L, R1 é 10, a dividir por 100 milihenries, vamos obter toda esta conta. Está bem. Aqui ficamos com R1 sobre L. R1 é 10. 10 dividido 100 expoente menos 3. Então dá 100, tá correto. Então temos menos 100 T ampere. Okay? Esta é a expressão da corrente transitória correspondente a esta primeira situação. Okay? Agora, atenção na indutância. O L é igual a L dI por dt. Pronto, a expressão inicial é esta, né? L dI por dt. Mas o I é esta expressão, digamos assim. O I é esta expressão. Então, vamos derivar essa expressão, não é? A derivação dá este resultado. Ficamos com o E de força eletromotriz é elevado a menos R1 L sobre T. Então, substituindo, dá 25 é elevado a menos 100 T em volts. Ok? Muito bem. Então, o primeiro processo transitório está completamente descrito. Ok? Porque o instante de transição para o segundo transitório é no instante t igual a 0,2 segundos. Eu aqui calculei a corrente correspondente ao instante t igual a 0,2 segundos. Portanto, isto é, substituindo aqui o t por 0,2 segundos, né, calculando, obtém-se exatamente essa corrente de 2,5 amperes. Quer dizer que já estava em regime estacionário este circuito. Okay? Pronto, há de ser a corrente que se vai usar como inicial para a segunda etapa da transição. Agora, o segundo processo transitório é, este interruptor já está fechado, né? Passam 0,2 segundos e abre-se este. É outro processo transitório. A abertura deste faz com que tenhamos duas resistências inclusas no circuito.
Por isso, a equação correspondente agora passa a ser L, D por dt mais, abrir parênteses, R1 mais R2, já entram as duas resistências, I é igual a E. I tem duas componentes, tem componente forçada e tem componente livre. A componente forçada, agora com as duas resistências, vai ser E sobre R1 mais R2. Portanto, já não será uma resistência só a limitar a corrente, serão duas, ok? E a componente livre continua a ser da forma A é elevado a PT, ok? Tá, naturalmente que este A já é diferente daquele primeiro lá, né? Mas é a forma da solução. E esta aqui é a equação homogênea correspondente, ok? A equação homogênea correspondente que nos permite depois de encontrar o P. Então, o P foi determinado como sendo menos R1 mais R sobre L. De onde é que vem? Desta expressão. O P vem dessa expressão. O que é que se fez aqui é esta equação, ok? Portanto, vamos escrever esta equação com o P lá posto, né? Portanto, é um passo que eu omiti, mas posso escrever aqui, só para... Vamos fazer uns arranjos aqui, alterei alguma coisa em termos de forma, ok? Então, dizia que portanto, a equação é esta, temos I é igual a I forçada mais I livre, a componente forçada é E sobre R1 mais R2, agora na segunda situação, né? Componente forçada na segunda situação, temos as duas resistências inclusas, ok? Depois a componente livre é esta, portanto, esta aqui é a equação homogênea, esta é a equação homogênea, ok? Da qual vai sair o valor do P. Portanto, temos LP, o D por dt é P, LPI mais R1 mais R2, I igual a zero, de onde se pode resolver dizendo que P é igual a menos R1 mais R2 sobre R, ok? Então, a corrente I é igual à soma das duas componentes, né? É sobre R1 mais R2 mais A elevado a menos R1 mais R2 sobre LT, ok? Portanto, podemos aqui por uma questão de consideração, ok? É preciso diferenciarmos o T que temos lá do T que está aqui. Mas pronto, eu vou deixar assim, aqui na parte final, depois de fazer essa consideração. Então, esta é a expressão, não é? A partir da qual pode substituir os valores numéricos, ok? Aqui não substituí, mas posso substituir agora para escrever com números. Portanto, isto vai ser igual. E sobre R1 mais R2 é 25. R1 mais R2 dá 25 sobre 35. Teremos, portanto, a 0,71. Vamos substituir logo. Depois, mais o A, por enquanto, vai continuar, que é antes da terminação da constante. Então, fica 35 a dividir por 100, expoente menos 3, 350. Aqui no numerador fica 350. Eu estou a pôr a expressão substituída ali. Então, esta é a expressão que temos antes. Aqui foi substituído os valores numéricos. Este é o valor numérico, ok? Depois, vamos determinar a constante. A constante é calculada tendo em conta as condições iniciais. O instante t igual a zero. Na verdade, esse instante t igual a zero aqui tinha que ser instante t' igual a zero. É por isso que eu dizia que talvez é melhor eu mudar aqui para não... Vou fazer uma mudança rápida
ok? No lugar de eu considerar T, porque o tempo, né, como variável de tempo, continua a ser o mesmo tempo, mas tem que diferenciar do tempo que aparece na outra equação. Então, estou a fazer só uma pequena alteração. Este tempo eu vou designar por T', que é para diferenciar, né? Porque senão cria confusão, como estão as duas equações no mesmo sítio. Okay. Faz alguma confusão. Portanto, vou designar por T', uma vez temos dois processos transitórios, então estou só a mudar aqui. Quando eu partilhar o exemplo convosco, esta informação já está lá. Okay. Deixa-me só ir até a parte final também, para depois apresentar a solução já atualizada. Vou fazer essas atualizações. Quando tenho T, escrever T', que é para tornar a diferença tem que estar clara. Muito bem, então, ok. Pronto, então esta é a expressão que temos. No instante, faltou um. Okay. Este é T' igual a 0. No instante T' igual a 0. Que corresponde, é de pôr aqui entre parênteses, no instante T igual a 0,2. Que é para ficar claro. Então, temos o instante T' igual a 0. O T' 0 o que é? É um instante em que se abre este, portanto, é outro processo transitório. O T' a 0 corresponde ao instante T igual a 0,2 segundos. Sabemos qual é que é o valor da corrente nessa altura, porque calculamos antes, é por isso que foi calculado aqui. Esta corrente aqui é a corrente inicial para o segundo processo transitório, e é igual a 2,5 amperes, né? Então, daqui fica 2,5 igual, substitui 25 por 35 mais A, onde A é igual a 1,79 amperes. Então, a corrente I passa a ser 0,71 mais 1,79 elevado a menos 350 T', ok? Sendo que T' há de ser igual a... Não, agora T' já não, esta condição já não vale. Esta condição era válida para o T, já não é preciso escrever. Esta vou tirar. Portanto, estava aqui por causa da anterior. Pronto. Então, depois é preciso calcular a tensão no indutor. O L é igual a LDI por DT', ok? Que é igual a... Aqui depois faltou um T' também. E capitalizar tudo. Pronto, pronto, é a derivada dessa expressão, que é a corrente, né? 8 menos L, 1,79, 350, é elevado a menos 350 T', né? Dá menos 102,65, é elevado a menos 350 T', ok? Então, temos aqui a tensão e a corrente correspondentes a esta segunda situação. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, tem perguntas, tem dúvidas? Eu não percebi bem por que faz a diferenciação do T. Ok, muito bem. A questão de eu ter introduzido T' é para não criar confusão com T. Porque o processo transitório envolve duas situações. Uma situação é o fecho deste interruptor. Okay?
esse vamos considerar como o instante t igual a zero. É o início do processo transitório para o instante t. Ok? O instante da comutação referente à abertura deste interruptor vai ser considerado como t'. T' igual a zero é o instante em que se abre este interruptor. Mas t' igual a zero corresponde a t igual a 0,2 segundos. Por isso está escrito aqui. T' igual a zero é correspondente ao instante t igual a 0,2 segundos. Tá bem. Está claro? Sim, sim. Quer dizer que aqui esta expressão vai ser válida para a partir de 0,2 segundos. Sim. Já não se pode substituir zero aqui. Se quiser calcular, por exemplo, as correntes, né? O zero aqui pode substituir t' zero, mas t' zero corresponde a t igual a 0,2 segundos. Que é a corrente 0,71, ok? 0,71 mais 1,79, que deve dar este 2,5. Está entendido já? Sim. Está? Sim. É por causa disso, é para não criar confusão. Mais perguntas? Mais dúvidas? Em relação a este exercício? Mais perguntas, mais dúvidas, senhora? Não, docente. Então, está tudo percebido. Ótimo, se estiver tudo percebido é bom. Agora vamos ver o exemplo seguinte. Um bocadinho mais trabalhoso, mas também é um bom exemplo. Então, este exemplo mostra uma situação em que diz que no circuito da figura a seguir, um interruptor é fechado no instante t igual, na posição 1, desculpa, no instante t igual a 0, e decorrida uma constante de tempo é deslocado para a posição t igual a 2. Para a posição 2. Determinar a corrente transitória nas duas situações. Este é um daqueles interruptores que tem duas posições, né? Pode vir para 1 e pode vir para 2. Então, se estiver em 1, vai considerar, teremos este circuito. Se estiver em 2, teremos outro circuito. São dois circuitos diferentes. Então, temos a força eletromotriz 1, a força eletromotriz 2 e as resistências dadas. Ora, no instante t igual a 0, é colocado na posição 1. Quer dizer que inicialmente vamos escrever a equação referente à posição 1. A posição 1 é deste lado. Então, significa o quê? Vamos ter esta equação. Temos L3 DI 1, portanto, D1, portanto, esta aqui é a corrente 1, DI1 por DT, mais R1 a 0,3 são estas frequências sérias, e 1 é igual a E1. Ok? Então, este tipo de equação apresenta duas soluções. Temos I é igual a I forçada mais I livre, né? Então, I forçada é igual a E1 sobre R1 mais R3, é a componente forçada, significa o quê? Depois de passar o processo transitório, estamos perante uma fonte contínua e um circuito de corrente contínua, onde temos uma indutância, né? A reatância é nula, por isso só as resistências é que servem para limitar a corrente. Então, a componente forçada é 1 sobre R1 mais R3. A componente livre é do tipo A elevado a PT, porque resulta da resolução desta equação homogênea, e esta equação homogênea, para aquilo que sabemos, a sua solução é esta. Bom, eu omiti um passo aqui que também posso colocar. Normalmente omito esse passo pelo facto de ser um passo fácil de perceber, né? E já vimos na resolução das equações diferenciais, né? A solução que se encontra, mas pronto, agora vou colocar, que é para tornar o assunto
Vou só fazer uma pequena alteração para colocar aquele passo que eu omiti. Muito bem, então, a equação homogénea é esta, neste caso, D por dt é substituído, ficamos com L3pi mais a I1. Para ser mais coerente, convém lá I1, senão depois vão aparecer variáveis diferenciadas. I1. Ok. Portanto, I1. De onde pode-se tirar o P vai ser igual a menos R1 mais R3 sobre L3. E pronto, o valor numérico podia ser posto aqui, mas pronto, vai substituir quando se fizer a equação. Então, I é igual a I forçada mais I livre, então é 1 sobre R1 mais R3 mais A elevada menos R1 mais R3 sobre L3 vezes T. Então, depois é posto aqui, vamos ao instante T igual a 0. No instante T igual a 0, portanto, é o início do processo transitório. Portanto, antes o interruptor não estava fechado, então a corrente era 0. Então, temos I1 de 0 igual a 0. Depois pegamos nessa expressão e substituímos. Aqui substituímos 0, aqui será E1 sobre R1 mais R3, dá este resultado. Portanto, é 20 sobre 350, ok? Depois A, onde A é igual a menos 0,036. Então, calcula-se I1, e 1 é igual a 0,036, né? 1 menos a elevado a menos 5.500 T. 5.500 é o resultado de R1 mais, portanto, é 350, ok? A dividir por 100, neste caso, miliamperes, né? Não, 350 não, 550. É 550, 400 mais 550. 550. Pronto, dá. Ok, então esta é a equação correspondente ao processo transitório na posição 1. Este processo transitório é válido entre 0, não é? E tem 1, quer dizer que 0, entre 0 e tão 1, ok? Que é a constante de tempo. Agora, está dito que, decorrida uma constante de tempo, o interruptor é deslocado para a posição 2. Primeiro é preciso saber quanto é que vale uma constante de tempo na primeira posição. É tau. O tau é o inverso disto e é o módulo. É L3 sobre R1 mais R2. Então, o resultado é este. 1,82 vezes 10 elevado a menos 3 segundos, ou pode ser 0,182 milissegundos. Muito bem. Então, aqui é feita a substituição. Este é I1 de tau 1. Ok? Portanto, ali não pus, mas vou pôr para haver rigor. Portanto, estou a querer saber qual é que é o valor desta corrente, porque vai ser útil no segundo processo transitório. Qual é que é o I1 de tau 1? Então, como é que se obtém isso? Vem-se para esta expressão. No lugar de T, vamos substituir tau 1. Ok? Portanto, que é este valor, né? E calculamos o valor. Portanto, neste caso dá 0,023 amperes. Ok? Muito bem. Depois deste processo transitório, passa-se para o segundo processo transitório. O segundo processo transitório é, vamos avançar para a posição 2, ok? Vamos para a posição 2. Ok, eu aqui também vou fazer essa coisa. Vou introduzir um tal linha, que é para não confundir os tempos, né? Vou introduzir um tal linha aqui. Vou fazer isso. Então, vou fazer tudo, em todas as equações, em todo lado onde está envolvido o T, eu vou introduzir um tal linha, que é para diferenciar, da primeira situação.
Se eu tiver o tal linha introduzida aqui, não há dificuldade nenhuma de estabelecer as outras equações, porque já não preciso de pôr. Ok, muito bem. Ok. Então, estamos na posição 2, ok? Portanto, agora tem que descer um bocadinho, diminuir, que é para poder ver. A posição 2 é o interruptor fecha aqui. Fecha aqui. O interruptor fecha aqui. Então, está fechado, o circuito está fechado. Então, vamos escrever a equação tendo em conta este sentido que está indicado aqui. Então, tendo em conta este sentido que está indicado aqui, teremos L3 DI2 por DT, esta já chamamos de I2, ok? D2 por DT' mais, temos R2 e R3 a participar, né? Vezes I2 é igual a menos E2. Menos E2 porque o sentido em que estamos a percorrer é contrário ao da força eletromotriz 2. Então, I2 é igual a I2 forçada mais I2 livre. A componente I2 forçada vai ser igual a menos E2 sobre R2 mais R3. Okay? Portanto, é a corrente determinada aqui, né? É regime estacionário. Então, o L3 não vai influenciar, só duas resistências. Então, o valor numérico até é este aqui que calculei. Então, a componente livre é do tipo constante A elevado a P vezes T'. Sendo que essa constante encontra-se a partir daqui. Portanto, esta é a equação. Deixa-me só transformar esta equação na equação característica, tal como fiz nos outros casos. Ok. Sim, muito bem, já temos aqui, portanto, esta é a equação homogênea, ok, correspondente. Aqui temos a equação característica, D por dt' foi substituído por P, né? Onde o P é igual a menos R2 mais R3 sobre L3. Neste caso dá menos 5.000 1 sobre S. Então, a corrente I2, de acordo com a solução que é apresentada aqui, tem a componente forçada, menos 0,08 mais A elevado a menos 5.000 T'. Né? No instante, aqui não é T igual a zero, mas é T' igual a zero. Okay. Depois vou clarificar que este instante T' igual a zero é equivalente ao instante T1 ao instante T igual a tão 1. Okay? T é igual a uma constante de tempo, né? Então, aquela que nós calculamos antes. Pronto, então, para um instante, T' igual a zero, corresponde ao instante T igual a tão 1, mas para T igual a tão 1, já sabemos qual é o valor da corrente que foi calculado antes, né? É 0,023. Então, 0,023 já será igual a, esta equação, é 0,08 mais A, já que o tal linha é zero. Onde o A é igual a 0,113. Então, depois de termos o A, calculamos a corrente I2, né? I2 é igual a menos 0,08 mais 0,103 elevado a menos 5.000 T', ok? Aqui vamos manter o T' e já não precisamos de pôr nenhuma condição. Basta somente T', porque T' é diferente de T. Okay?
E assim chegamos à solução. Alguma pergunta, alguma dúvida, senhores estudantes? A gente pede para subir para o circuito, Para o esquema. sim, para o esquema. Aí tem os sentidos das correntes marcadas. Eu queria saber se, quando nós escrevemos a fórmula, a primeira, não influencia, tendo em O conta sentido os... da corrente foi marcado num único sentido só, este. É o sentido para baixo. Ah, tá bem. É o único só. E essa Portanto, outra seta? essa seta eu aproveitei de um outro esquema. A ideia é que é uma única corrente. Na verdade, essa seta mostra o seguinte. A corrente, inicialmente, está a ver a segunda lei de Kirchhoff, que para esta malha foi posta com é dois sentido contrário, está certo? Sim. O que vai acontecer é que, inicialmente, a corrente, como não pode variar bruscamente, ela há de ter este sentido, que é o sentido que tinha antes. Só que este sentido, em relação a este, portanto, não é concordante. A única fonte que temos é esta. Inicialmente vai ser assim, mas logo a seguir, depois vai passar a ter. Esta seta só mostra isso, que essa corrente depois vai mudar de sentido. Ah, tá bem. Vai mudar por causa dessa força eletromotriz. Inicialmente vamos ter valores negativos, né? Está aqui. No instante t igual a zero, não é? Aliás, valores negativos não. Vamos ter valores, portanto, que corresponde. A corrente inicial é 0,023, não é? Então, sim, depois vão aparecer valores negativos, porque tem esse sentido, mas depois vai mudar, né? Portanto, quando muda de sentido, ok? Quando muda de sentido, vamos passar a ter um sentido que concorda com a força eletromotriz 2, é o que quis dizer. Então, as equações são escritas todas tendo em conta este sentido. Essa seta tracejado, né, foi posta neste sentido aí, né? Que é para mostrar de que a corrente depois vai ter esse sentido, né? Mas isso é útil para a resolução de um outro problema, não este. Então, para não atrapalhar, eu vou tirar. Então, quando eu mostrar o exemplo, quando eu partilhar o exemplo lá no Fênix, já não terá esta. Não é importante termos esta. Esta vai ser importante para um outro tipo de... Há um tipo de exercício onde se pede uma outra coisa e aí sim, aquela seta é outra. Neste momento vamos marcar só um único sentido. Está certo? Sim. Então, as equações escritas todas têm em conta este sentido. Mais perguntas? Então, se não houver mais perguntas, então, os exemplos que eu queria partilhar inicialmente são estes dois, né? Enquadram-se muito bem para a matéria que nós vimos e eu irei partilhar esses exemplos. Em princípio, no fim da aula de hoje, serão partilhados esses exemplos para que vocês possam ter acesso. Tá? Sim, agora sim podemos voltar para a matéria que eu estava para ver, né, que é o processo transitório no circuito RC. Então, vamos avançar para aí. Processo transitório no circuito RC. Muito bem. Então, o processo transitório no circuito RC vamos considerar uma situação inicial em que temos o interruptor aberto, né? O circuito é alimentado com uma fonte contínua, temos R e C que estão em série. Okay. Então, o interruptor vai ser fechado
no instante t igual a zero, no instante da comutação. Queremos perceber qual é a solução que se pode apresentar neste caso. Então, a equação escrita é esta, né? Temos o C, a tensão do capacitor, mais R vezes I, portanto, a resistência vezes corrente, né? É igual à força eletromotriz. Ok? Daquilo que nós aprendemos, a corrente numa resistência é dada por C, D do C por dt. Portanto, isto nós aprendemos no semestre passado. Então, vamos substituir a corrente pela expressão correspondente, né? Então, ficamos com RC, D do C por dt, mais o C igual a F. Esta é a equação diferencial que resulta, é uma equação diferencial linear. Okay? Tem coeficientes constantes, R e C são coeficientes constantes. A solução desta equação é constituída por dois termos. Tem uma solução estacionária e tem uma solução livre. Então, são dois termos, o estacionário e o livre. A componente estacionária é qual será a tensão nos terminais do capacitor ou da capacitância após o processo de transição. Ora, aqui estamos perante um circuito RC. No instante inicial em que nós fechamos o interruptor, okay, a corrente vai fluir no capacitor. Portanto, em condições normais, quando temos uma situação estacionária, ou seja, já não há nenhum processo transitório, a corrente contínua no capacitor não pode fluir. Mas, durante o regime transitório, vai fluir. Ao fecharmos o interruptor, há de haver uma passagem de corrente aqui rápida, essa corrente servirá para polarizar o capacitor. O capacitor ficará polarizado com uma tensão igual à força eletromotriz, sendo mais aqui e menos aqui. Ele vai ficar polarizado, fica carregado. Ok? Carregado. Okay. Então, no fim do processo transitório estará carregado. É por isso que está escrito U estacionário é igual à força eletromotriz. Está percebido? Alguma pergunta? Alguma dúvida, senhores? Está percebido. Está percebido. Ok. Então, a componente livre. Pronto, a componente livre tem uma forma igual portanto, a equação anterior, né? A componente livre resulta desta equação aqui. Okay? Portanto, que é transferida numa equação homogênea, ou seja, igual a zero, para obtermos a componente livre e para depois sabermos qual é que é a sua solução. Então, a forma da equação é igual àquela que obtivemos antes. Por isso, está escrito o C livre é igual a A elevado a P vezes T. É uma constante. Okay? Então, a solução completa é constituída pela soma das duas. E mais A elevado a P de T. Ok? Muito bem. Depois passa-se a determinação da constante de integração. Ok? Passamos a determinação da constante de integração. Dizia que depois passamos a determinação da constante de integração. Bom, para tal, foi posta esta condição aqui. No instante t igual a zero, okay, significa antes da comutação, vamos admitir que o capacitor tivesse alguma carga, porque é para encontrarmos uma expressão geral, tivesse alguma carga. Está posto o C de zero é igual a U0. U0 é a carga, é a tensão que corresponde à carga que este capacitor teve antes da comutação. Ok?
Pronto. O que é que se faz? Tem que ser para esta equação. O C de zero substitui o zero aqui é igual a E mais A. Porque como o tempo é zero, fica só E mais A. Onde A é ser igual a U0 menos E. Ok? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida, senhores? Docente, peço para voltar a explicar o que é o zero. Não percebi? O Peço zero, para... o zero é a tensão. Vamos admitir que o condensador, antes da comutação, estava carregado. Tem alguma carga. Esta carga vai corresponder a alguma tensão que o capacitor tem antes da comutação. A tensão que o capacitor tem antes da comutação, designamos por U0. É para tornarmos a solução genérica. Vamos generalizar. O zero é a tensão que o condensador tinha antes da comutação. É preciso recordar que o capacitor é um elemento armazenador de energia e tem a capacidade de armazenar energia sob a forma de campo elétrico. Então, estamos a admitir que o capacitor, antes de iniciar o processo de comutação, ele já tinha essa carga inicial. Está certo? Ok, muito bem. Então, mais alguma pergunta antes de avançarmos aqui em relação a este passo? Sim, docente, peço para voltar a explicar a equação da tensão regime estacionário. Em regime estacionário. A solução, neste caso, né? Sim. É que a tensão no capacitor é igual à força eletromotriz. É essa a pergunta que está a fazer. Sim. Indiretamente é essa a pergunta que está a fazer. Muito bem, é só um minuto. Vou carregar aqui. O computador, melhor. Já está ligado. Então, a solução desta equação apresenta duas soluções. Okay. Tem uma componente forçada. Normalmente, lá na teoria está escrito quando o tempo tende para infinito. Se fizermos tempo a tender para infinito aqui, se o tempo tende para infinito, este termo vai tender para zero. Está claro? Tende para zero. Fica o C igual a E. Mas uma outra maneira de explicar é a seguinte. Quando o processo transitório termina, o que vai acontecer? O capacitor é um elemento que não é percorrido por corrente contínua em regime estacionário, só em regime transitório. Quer dizer, nós vamos fechar o interruptor. Na hora que se fecha o interruptor, há de haver um fluxo de corrente, okay? Um fluxo rápido de corrente que vai servir para armazenar energia neste capacitor sob a forma de campo elétrico. Então, no fim deste processo transitório, o capacitor vai estar polarizado, terá mais aqui, menos aqui. Quem trouxe o mais e o menos? É esta fonte. Vai assim, então fica polarizado positivo e negativo. Quando fica polarizado positivo e negativo e a tensão, não é, igual à força eletromotriz, nessa altura já não passa nada aqui. Portanto, significa que já está em regime estacionário. Não passa. Então, o capacitor abre o circuito, mas está polarizado. Tem um polo positivo aqui, e outro polo negativo aqui. O negativo está ligado com o negativo da fonte, o positivo está ligado com o positivo através do R. Está certo? E a tensão que nós teremos no capacitor, uma vez que não existe um outro elemento aqui para fazer alguma derivação, vai ser exatamente igual à tensão na força eletromotriz, é igual à força eletromotriz. Portanto, esta é a razão principal para isto. Está entendido? Sim. Ok. Vamos avançar, ainda não temos toda a informação aqui. Então, esta é a equação homogénea. Okay? Esta é a equação homogénea que deriva desta.
Então, D por DT é substituído por P. Ficamos com RC, não é? PUC mais UC é igual a zero. A equação homogênea do lado direito iguala-se a zero. Ok? É a equação homogênea. A partir da qual determinamos o P. O P é o que é? É igual a menos 1 sobre RC. Portanto, é isolar o P daqui. Vai dar menos 1 sobre RC, que é igual a menos 1 sobre tau. Okay? Onde tau é igual a RC. O tau, o que é que nós chamamos? É constante de tempo, não é? Da mesma forma que falamos de constante de tempo no outro tipo de circuito, aqui também este tau representa a constante de tempo. Tá? Muito bem. Então, depois de termos o P, não é? Escrevemos a equação correspondente ao UC, esta equação correspondente ao UC, UC é igual a E, ok? O A foi determinado, no geral, como o 0 menos E, então vamos substituir aqui, o 0 menos E fica E, mais o 0 menos E é elevado a PT, né? E P, né? É elevado a menos 1 sobre tal vezes T. Portanto, esta é a equação que nós temos ali a nos mostrar o processo transitório da tensão. Esta é a equação geral do processo transitório da tensão. Podemos também pôr a corrente transitória. A corrente transitória sabemos que é C, D de U por D de T. Então, pega-se nessa expressão, faz a derivada dela em ordem a tempo. A solução a que se chega é esta. Menos E sobre... Olha, menos E menos U sobre R, ok? É elevado a menos 1 sobre tal vezes T. Okay? Portanto, este tal, quando vem para aqui, o tal significa RC. Então, o C do numerador e do denominador vão suportar, vai ficar só este. E o menos fica mais. Então, esta é a expressão que nos mostra a corrente transitória em função do tempo. Temos aqui a ilustração gráfica do que acontece. O que acontece neste caso? Primeiro, atenção, no instante t igual a zero, a tensão vai ter um valor, o zero. O zero é este. No instante t igual a zero, a tensão tem um valor, o zero, que é este. Depois vai evoluir até um valor E. Portanto, o valor final que vai chegar aqui é o valor da força eletromotriz, aqui corresponde a E. Portanto, esta minha velocidade corresponde a E. Okay? Tá? Numa situação em que o capacitor não tem carga nenhuma, portanto, podemos admitir esse caso. Por acaso eu não pus aqui o gráfico, mas talvez é melhor eu acrescentar. Vou ver se consigo editar este vídeo e posso acrescentar, posso não, vou acrescentar ali o caso em que a corrente inicial é estou a pôr o gráfico que corresponde a esta situação, porque é importante acrescentar.
Portanto, quero mostrar aquele caso em que o zero é igual a zero. Pronto, então acabei pondo ali os dois gráficos que devem lá estar. Então, a primeira situação é a situação geral, né? O zero é diferente do zero, então este é o valor do zero, então a tensão começa aqui, né? Depois vem para atingir o valor estacionário. O valor estacionário é, ok? No caso em que o zero é igual a zero, este é o ponto do zero igual a zero. Então, esse gráfico vai ter esta forma. Quando o zero é igual a zero, tem esta forma. E é possível ver qual é que é a expressão. Existe uma expressão também correspondente a este caso do zero igual a zero. Então, vou incluir aqui mesmo a expressão do UC quando o zero é igual a zero. Vou escrever aqui a mesma expressão, a mesma forma, então convém. E o zero igual a zero tem um sentido, quer dizer que o capacitor não está carregado inicialmente. Pronto, eu acrescentei aqui que é para incluir todas as situações. Muito bem. Então, esta é a expressão geral que temos antes, né? Esta é a expressão geral que temos antes, ok? Temos zero, que corresponde a este gráfico, começa do zero, vem na parte de cima. E no caso em que o zero é igual a zero, significa que o capacitor não está inicialmente carregado, este vai ser zero, então ficamos com este menos este. Podemos pôr em evidência, né? E fica esta expressão. Neste caso, o gráfico é este, no instante é igual a zero, a tensão é zero, depois vai aumentar até o valor da força eletromotriz. Está percebido aqui? Sim. Muito bem. Em relação à corrente, também existem dois gráficos, né? Existe a corrente para o caso em que temos o zero, não é? Talvez eu vou atualizar o esquema aqui no gráfico, é melhor pôr, que é para incluir todas as situações. Eu vou só incluir a outra parte que corresponde
Portanto, no caso em que não temos o zero, portanto, a corrente também vai ter uma outra forma. Então, tem que mostrar isso. Ok, pronto, já completei a informação, é melhor ter, né? Supus para a tensão tem que pôr para a corrente, que é para ficar completo, ok? Pronto, então dizia que em relação à tensão temos estes dois gráficos. Este é o gráfico geral, digamos, quando a tensão U0 é diferente de zero. Quando a tensão U0, nos treinamentos que a professora é zero, então o gráfico começa daqui. Em relação à corrente, a mesma coisa vai acontecer. Temos, no caso geral, em que a tensão é zero existe, não é? Teremos menos U0 sobre R, o valor da corrente é menor, neste caso, inicial, depois a tendência é ir para zero. Este é outro caso, em que o zero é igual a zero, temos E sobre R, mas também depois tende a ir para zero. Nos dois casos tem que tender a ir para zero, porque sendo um circuito alimentado com fonte contínua, okay, o processo transitório termina com corrente nula. Em regime estacionário, o capacitor não pode conduzir, não é? Portanto, não deixa passar corrente contínua. Por isso, vamos ter zero nos dois casos. Não sei se está percebido. Alguma pergunta? Só acrescentar o seguinte, T transição significa é o tempo necessário que deve passar para que o processo transitório esteja completamente coberto, ou seja, sanado. Então, o processo transitório termina depois de percorridos entre 3 a 5 vezes tau, né? Onde tau é a constante de tempo, é R vezes C, medida em segundos. Perguntas, dúvidas, se existirem? Não há dúvidas, docente. Sim, perguntas, dúvidas, senhores? Não há dúvidas, docente. Estou percebido. Está percebido? Ótimo, ótimo. Isso é bom. Isso é bom. Ok. Pronto, agora vamos falar de um outro processo que é designado descarga de um condensador através de uma resistência. Muito bem. Este é um processo transitório no qual o condensador vai ser carregado, um processo similar àquele anterior, através de uma fonte contínua. Portanto, é a posição de cima. Depois, há de haver uma descarga feita na posição de baixo, através de uma resistência. Então, temos este interruptor de duas posições, ele pode
digo que este interruptor, ele pode estar na posição de cima, ok? E pode estar na posição de baixo. Inicialmente estamos na posição de cima, que é a situação de carga do capacitor. Então, a equação para a posição de cima corresponde àquela que nós tínhamos antes. É a mesma equação que tínhamos antes. Como vamos fazer descarga, estamos a sair do lado de cima para baixo. É aquela equação que nós tínhamos antes. O condensador é carregado até uma tensão U igual a força eletromotriz. Para nós interessa-nos estudar o movimento no sentido para baixo. O interruptor sai de cima para baixo. Então, como é que fica a equação? A equação é esta. E um aspecto importante que tenho que explicar aqui. Enquanto o capacitor esteve a carregar, ou seja, esteve na posição de cima, nós vimos que a polarização é esta, né? Tem um mais ou menos ali. Esta é a polarização do capacitor. Okay. Portanto, a corrente veio assim. Agora, quando o interruptor passa para a posição 2, a nossa fonte agora é o próprio capacitor. Aquela energia que está armazenada no capacitor é ela que vai alimentar o circuito. É a energia que vai alimentar o circuito. Por isso mesmo, aqui está indicado mais menos, ok? Depois essa seta para mostrar a tensão no C. E esta outra é da malha que se vai percorrer. Da malha que se vai percorrer. Depois de fecharmos, né? Então temos I, R1 mais R, estamos em série, né? Menos o C, porque estamos a percorrer esta malha. Atenção, o C positiva é esta, menos o C igual a 0. Okay. A corrente que nós vamos ter I, okay, é indicada como sendo menos C dedo U por dedo T. Okay? Eu já explico porque está assim esta corrente. Durante o processo de carga do capacitor, a corrente veio da fonte nesse sentido, quando estava na posição, durante esse processo transitório. Quando começa a descarga do capacitor, agora a fonte é o próprio capacitor. A corrente vai sair do capacitor e vai para resistências, né? Vai descarregar na resistência. Então, estamos a falar aqui de um sentido de corrente, né? Quando estamos a fazer a descarga, que é contrário ao sentido de carga. Portanto, este sinal menos está aqui para isso. Não sei se perceberam isso. Sim, percebemos. Muito bem. É por isso que aparece o sinal menos. Então, depois vamos substituir aqui, nesta equação. Né? Como I é igual a menos C dedo U por dedo T, é a corrente no capacitor, substituímos, fica menos C, R1 mais R, dedo UC por dt, menos UC é igual a 0. Então, é a mesma equação que esta, multiplicando por menos 1, fica uma equação positiva, né? Esta é uma equação homogênea. É uma equação homogênea. Portanto, a sua solução, podemos pôr como tendo duas componentes, né? U é igual a U estacionário, mais U livre. Mas como é uma equação homogênea, não tem componente estacionário. A componente estacionária é 0. Como não há fonte, né? No fim do processo transitório, o condensador vai se descarregar completamente e vai ficar sem nenhuma carga. A ideia é essa. Okay. Vai se descarregar completamente e fica sem nenhuma carga. Por isso, ficamos com U é igual a U estacionário, mas U livre é igual a U livre só. A componente livre corresponde a esta solução, né, do tipo constante A elevado a PT. Okay. Sendo P calculado com base, não sei se aqui tem, o cálculo do P não está mostrado, por isso vou introduzir aqui nesta equação. Portanto, o P é calculado com base nesta equação. Portanto, alguns passos. Quando fazemos PowerPoint, às vezes, há informação
e acabamos não pondo, tendo em conta que a ideia é para explicar, mas como estamos nesta situação de aulas online, que não é só explicar, é importante que outra informação depois fique, senão cria lacunas, né? Só estou a pôr aqui a expressão que nos permite obter o P, que é para não termos problemas. Verifiquei que no slide seguinte eu não pus, então vou completar aqui. Ok, vamos só. Ok, então, sim, então dizia que, pronto, depois de termos esta equação, portanto, temos a solução que é deste tipo. Aqui tem uma coisa que é preciso melhorar. Está a criar alguma confusão. Sim, dizia que, pronto, esta solução, que é única, neste caso, o componente estacionário não existe, A elevado a PT, o P é calculado com base nesta equação. Esta é a equação característica, okay? O D por DT é substituído por P aqui, não é? Depois pode-se isolar, calcular o P. O P vai ser igual a menos 1 sobre C vezes R1 mais R. Este é o P. Está percebido aqui? Sim. Muito bem. Depois, vai-se calcular portanto, substitui-se, não é? Substitui-se para calcular o A, não é? Depois de termos o C livre, bom, neste caso eu não apresentei este C livre, mas posso apresentar aqui com o valor correspondente, portanto, essa coisa de omitir algum espaço, desculpem. Portanto, só quero trazer a expressão anterior para aqui. Não, essa não vale. Ok. Pode. Posso trazer a equação toda. Okay. Vou trazer a equação toda que é para termos a informação aqui. Depois vou retirar aquilo que não interessa. Pronto, a equação que eu queria era esta, portanto, é a equação corresponde à solução, né? Se o C livre é igual a é elevado a menos 1 sobre C, R1 mais R, depois vezes T. Muito bem, então é a partir desta que se vai aplicar a condição inicial. No instante T igual a zero, qual é que era o valor da tensão? O C0, ok? Tendo em conta aqui que a posição da qual estamos a vir é a posição 1, estávamos em cima, né? E durante o tempo em que se ficou na posição 1, criou-se condição para que houvesse uma carga completa,
não é? Quer dizer que a tensão nos terminais do capacitor foi igual à força eletromotriz, ok? Então, o valor inicial que nós temos para a tensão no capacitor é igual à força eletromotriz, ok? Igual à força eletromotriz. Por isso, temos aqui, no instante t igual a zero, o C de zero é igual a E. Então, quer dizer que E é igual a partir desta equação aqui. Substituímos zero, substituímos E igual a no instante T igual a zero. Então, C é igual a solução completa que vamos ter para o C é esta. Esta solução é esta, dá a mesma coisa, é a mesma. Esta solução ou esta é a mesma expressão. Então, o que é que fazemos a seguir? Vamos representar graficamente, ou melhor, talvez antes perceber como é que é a corrente, né? Primeiro, como é a corrente no circuito, né? Perceber como é a corrente no circuito. A corrente no circuito é igual a menos C d de UC por d de T, ok? Ou seja, nesta expressão, neste caso vamos derivar a partir desta, né? Então, a derivada vai ser, pode ser a partir desta também, né? Aqui o A é E. Então, fica E sobre R1 mais R. Okay? O C do denominador vai cortar com o C do numerador, né? Então, como tinha um menos aqui, fica mais. Então, fica E sobre R1 mais R, E elevado a menos 1 sobre tal. Agora, vamos representar corrente e tensões, não é? Em função do tempo. Primeiro, tensão. No instante T igual a zero, a tensão vai ser igual a E, força eletromotriz. E à medida que o tempo avança, a tensão vai baixando. Baixa até quanto? A tensão no capacitor baixa até zero. Por que até zero? Por uma razão muito simples. Portanto, vamos ter o condensador ligado, não é? Uma ligação em série de duas resistências. Então, aqui está-se a fazer descarga, ok? Está a fazer descarga da energia que estava armazenada no capacitor nessa resistência. Essa descarga vai ser feita até que se complete, ou melhor, se descarregue por completo o capacitor, né? Vai se descarregar por completo. No fim, vai ter carga nula. Okay? No fim do processo transitório, a carga do capacitor foi nula. A carga foi efetuada ligando na posição onde temos a fonte, a força eletromotriz. Quando se liga na posição de baixo, a sua descarga vai acontecer até ficar sem carga. Okay? Portanto, isto analisando, não é, o processo que ocorre fisicamente. Está percebido, senhores? Senhores estudantes, está percebido? Sim. Ok. É o que nos mostra este gráfico. O que é que vai acontecer com a corrente? No instante inicial, a corrente tem um certo valor, que é E sobre R1 mais R2. Quer dizer, este é um circuito de corrente contínua, foi desligado da fonte, passou por aqui, então a fonte agora é o próprio capacitor. A corrente irá existir durante um curto espaço de tempo, enquanto o condensador está a descarregar, né? Ele vai se descarregar, e quando estiver completamente descarregado, já não teremos corrente. Então, é o processo que acontece aqui. No instante inicial, temos um certo valor de corrente, né? Depois vamos ter corrente a diminuir, a diminuir. Né? Vai diminuir até o valor zero, né? Porque o capacitor não terá como manter, não pode manter a energia, né? Porque está a descarregar, né? Vai descarregando até estar completamente descarregado.
percebido? Sim. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Senhores estudantes, alguma dúvida, alguma pergunta? Neste caso? Não. Pronto. Hoje trabalhamos sem intervalo também, tendo em conta que nossa aula acabou começando ligeiramente fora do tempo, né? Trabalhamos sem intervalo, agora terei que ir descansar, né? E assim aproveito a passar da secretaria para perceber como é que é a situação das turmas, mas eu peço para vocês também entrarem, né? Entrem, podemos interagir usando o WhatsApp, porque se é que não estão nas turmas onde deviam estar, é importante que esta semana cada estudante esteja na turma onde tem que estar, para podermos evitar situações adversas, né? Às vezes há complicações que se criam devido ao fato do estudante não estar na turma correta, né? Pronto, não queremos passar por isso. Queremos que cada estudante esteja na turma onde tem que estar. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão que gostariam de colocar antes de eu encerrar a aula? Sim, docente. Uhum. Pode falar. Peço para enviar esse slide que o docente foi alterando durante a aula. Como no Fênix tem. Isso não tem problema. Essas coisas que eu pus aí, só acrescentei, mas não retiram nada. O conteúdo é o mesmo. Tá certo? Tá bem. Sim, não há nenhum problema. A única coisa que eu fiz aqui foi só, né, pôr essa situação, quando é zero, vocês podem, né, tem que imaginar, afinal a vossa imaginação está onde também. Ok? Tá certo? A única coisa que eu deixei, né, com o zero, não é? Diferente de zero, só. Então, aquilo que foi feito é uma coisa muito simples é só ir às equações, quando o zero é igual a zero, né, e ver qual é a forma de onda. Não há necessidade. Tá certo? Não há necessidade. E eu fiz a explicar, né? É mais prático estão a explicar. Vocês têm acesso às aulas, eu sei que têm informação, acesso às aulas. Esta informação é mais importante do que ter estes gráficos onde eu acrescentei. É mais importante. Ali no acesso à aula, poderá perceber o detalhe que foi feito, tá bom? Mas a informação que eu enviei é uma informação correta, não tem nenhum problema. É uma informação correta. Então, ok. Parece que não há mais. Então, vamos encerrar a aula por aqui. E até a próxima aula. Para uma das turmas, 21 até o dia da aula prática, onde vamos